Muito bem. Gente, vamos girar o assunto um pouquinho aqui no Morning Show, porque o nosso assunto agora é o pedido de demissão de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Paulinha, essa demissão foi num momento bem delicado, né? Explica um pouco pra gente. O Dimas Covas, depois de uma reunião com o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que aconteceu nessa quarta, pediu demissão da chefia do Instituto Butantan. O momento delicado a que você se refere, Paulo, diz respeito a uma investigação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre possíveis irregularidades em contratos de 161 milhões de reais sem licitação firmados entre a fundação e uma empresa fornecedora de softwares. Os detalhes a gente confere agora com a repórter Carolina Abelim. Em nota, a Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde esclareceu que Dimas Covas pediu exoneração do cargo de diretor-geral do Instituto Butantan e que não atua mais como tal porque foi nomeado para a Fundação Butantan, instituição privada que apoia o Instituto. Segundo o Instituto, Dimas foi escolhido pelo Conselho Curador da Fundação e para assumir o novo cargo foi preciso pedir afastamento da função que exercia. Entre as motivações, o Instituto fala na necessidade de preenchimento da direção executiva da Fundação, posto vago com a saída do pesquisador Rui Cury, assim como a vontade pessoal de Dimas de seguir atuando nos projetos do Butantan, já que, como diretor-geral, cargo de confiança, a saída estaria próxima na mudança de governo. Em vídeo publicado no site da entidade, Dimas comenta a decisão. Então, na realidade, se trata de uma mudança do Instituto para a Fundação. Essa foi a motivação principal. Essa mudança foi feita de acordo com o nosso secretário Davi Uip, e o objetivo é fortalecer a Fundação, fortalecer o Instituto, fortalecer a indústria da saúde no estado de São Paulo, que o Butantan tem demonstrado experiência extrema nesse sentido. O pedido de demissão ocorre em meio a investigações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apura contratos milionários assinados sem licitação pela entidade. Dimas disse que não há qualquer relação entre os fatos. Que eu estaria saindo porque o Tribunal de Contas está nos investigando. Olha, investigação do Tribunal de Contas é absolutamente normal. Nós estamos respondendo aos questionamentos, né? Então, não há nenhum problema nesse sentido. Dimas Covas é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e membro fundador da Associação Brasileira de Hematologia, da qual já foi presidente e hoje é diretor científico. Dimas foi integrante do Centro de Contingência para a Covid-19 do governo de São Paulo e à frente do Butantan teve papel importante com a produção da vacina Coronavac, em parceria com a chinesa Sinovac. Muito bem, meu querido Fernando Conrado, e essa demissão, hein? Como é que você está vendo? O resultado do Covidão, né, meu amigo Paulo e nossos ouvintes. O Covidão foi isso, a gente abriu olha só o que aconteceu durante a Covid. A gente, óbvio, no momento de emergência, né, foram abertos os cofres públicos, jorrando dinheiro público para contratos sem licitação. A gente viu isso acontecer em todo o Brasil. Agora tá chegando, né, os frutos. Passou algum tempo, a gente teve até mesmo durante a própria Covid ali, governador do Rio de Janeiro caiu fora por corrupção, né? Vocês se lembram também lá do Rui Costa, na Bahia, que comprou 43 milhões em respiradores de uma empresa de maconha? Agora o Rui Costa está sendo cogitado para ser o ministro da Casa Civil do Lula, eu vi isso aqui no jornal do SBT, aqui na internet agora, cotado para ser o ministro da Casa Civil, um cara que comprou respiradores que não foram entregues, 43 milhões de uma empresa que vendia maconha. Então esse é o Brasil, o país da piada pronta. Agora, com o passar do tempo, todos esses casos começam a surgir, né? O que eu quero saber é se vai ter punição ou vai ficar tudo por isso mesmo. Pede para sair, a gente esquece, vai para lá, dinheiro tá no bolso de todo mundo. O que a gente tem que ter no Brasil, e é o que a gente tinha até então. Olha só, não existem santos. Teve outro governo do Bolsonaro, né? Pode ter tido um monte de roubalheira também, não tô nem falando disso aí. Tô só dizendo o seguinte, a gente teve menos roubalheira no governo do Bolsonaro do que a gente teve nos outros governos anteriores. A imprensa estava em cima o tempo todo e não achou nada consubstancial gigantesco. Agora as coisas estão vindo à clara. Eu acho que é até bom aí pro povo saber onde é que a gente tá se metendo de novo, né? Imagina, Rui Costa, dos respiradores que não foram entregues, comprado numa empresa de maconha, vai ser o teu ministro da Casa Civil. Especula-se, né? Ministro da Casa Civil. Nós estamos muito bem arranjados. O que você acha, Zoe?
de Deus, né? Num país sério, essas pessoas seriam investigadas e presas. Só que, de verdade, com os pés no chão, vamos para a realidade. Vocês acham que num país que soltou o Lula, que colocou o Lula na presidência, que fizeram todo um malabarismo, aí a justiça brasileira fez um malabarismo aí total para tirá-lo da prisão. Vocês acham mesmo que essas pessoas vão ser punidas? Vocês acham mesmo que esses corruptos vão pagar pelos seus crimes? Vocês acham mesmo? Num país que o Lula tá solto, minha gente, não existe justiça. Sinto informar a vocês, não tem justiça no Brasil. Infelizmente, no país que a gente vive hoje, o crime compensa. Lembra daquela pergunta que fizeram ao ministro? Mendes. Pois é. Que eu não gosto de citar nomes para evitar problema pra gente, Conrado. Mas vocês acham mesmo? Depois de soltarem o Lula, eu não acredito mais na justiça brasileira. E lembremos, né, que agora o governo que temos aí não é mais o do Bolsonaro. Esse governo novo que se aproxima aí é amigo do quê? Deixo aí para o público, né? Para não, eu evito levar bronca, sabe? Eu não quero levar bronca aqui. Então, deixo tudo no ar e as pessoas vão captando no ar. Mas podemos esperar uma pauta anticorrupção no governo mais corrupto da história desse país? Da história da humanidade? Deixo aí para vocês. Sim, bom, quem está fazendo a transição agora, na equipe de transição sobre o mais controle da corrupção... Mais de 60 investigados. Não, é o advogado do Lula, o Zanin, foi colocado para ser do combate à corrupção. Muito bem. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está vendo isso, visto todos os casos, né, que a gente viu durante a pandemia? Ô Paulo, tradicionalmente aqui, nós falamos isso lá atrás, ainda aqui no Morning, né? Toda emergência, situação de calamidade, isso é uma senha aqui para roubar, né? Porque quando há uma calamidade, quando há uma emergência, aí os laços que cuidam do dinheiro público se afrouxam, né? Isso é natural. Aí pode comprar sem licitação, tudo tem que ser mais rápido, e foi assim durante a pandemia, né? A compra de máscaras, de respiradores, todos nós já sabíamos de que haveria sim uma pós-pandemia com identificação de roubos, né? Porque o dinheiro sai de uma maneira muito fácil. É por isso que é muito fácil para alguns prefeitos aí, pelo país, na menor chuva, estado de calamidade. Aí ele pode gastar à vontade. Nesse caso, e eu digo, Zoe, você tem toda a razão, agora é outro governo. E corrupção, eu digo, que é igual unha, você tem que cortar sempre, porque ela cresce espontaneamente. Agora, nesse caso específico, é o sonho da minha vida, é de que o Brasil adote isso. Foi colocado sob suspeita, sai. Porque o doutor Dimas se fragiliza quando sai. Se ele estivesse na presidência, na direção da entidade, seria muito mais fácil encobrir erros, né, evitar a investigação. Quando ele sai, ele deixa o caminho livre para a investigação, e isto é muito positivo. Porque aqui no Brasil, Paulo, se entendem cargos assim como o direito individual dele, como se fosse uma bolsa, uma coisa que ele tem. E um cargo público não é da pessoa, é uma função para ser exercida em nome do povo. Então, se todos fossem assim, acusados sob investigação, gente, eu estou me afastando, investiguem à vontade. É assim que deve ser.